Olá, bom dia. 15 de março é o Dia do Consumidor e neste dia 15 de março, amanhã, o Código de Defesa do Consumidor completa 29 anos. O que mudou ao longo desse tempo todo na conquista desses direitos todos que aos poucos os cidadãos foram se apoderando? É sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje e quem vai conversar comigo sobre tudo isso é o Dr. Carlos Augusto Oliveira, que é promotor de Justiça do Consumidor. Bom dia. Bom dia, Elda. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, né? Obrigado. Código de Defesa do Consumidor. Há um tempo atrás, a gente nem imaginava que o consumidor iria ter tantos direitos e iria saber tanto dos seus direitos. Hoje, a gente já pode dizer que isso é uma realidade, doutor Carlos? É verdade. A gente, olhando para trás, vê que já vamos passando aí 29 anos e é inimaginável para a geração mais nova, né, que nasceu há mais... não é que a gente esteja mais velho, né? Não. Mas coisa de 10, 15 anos para cá, que você pudesse, o consumidor, fazer a troca, por exemplo, de um carro que ele adquiriu com vício. Isso era impensável. É verdade. Né? Era impensável. Ou então que ele pudesse receber o dinheiro que pagou por algo que não funcionou devidamente corrigido. Então estas coisas e tantas outras são frutos do Código do Consumidor que já está caminhando aí para os 30 anos. E eu digo sempre, o consumidor tem o que comemorar? Tem sim. Tem sim. Tem muito o que comemorar, porque logo que foi lançado o Código de Defesa do Consumidor, eu diria que ele foi recebido com certas reservas, tipo, isso vai dar certo? Isso pode dar certo? Eu vou reclamar? Eu tenho a quem reclamar? Hoje, qualquer pessoa que quiser fazer uma reclamação, ela tem para onde ir? Ela vai ser ouvida mesmo? É verdade. Quando o Código foi lançado, sobretudo na classe empresarial, em grande modo, a legislação era vista como uma inimiga. Se agora o consumidor pode tudo e nós não podemos nada. E isso logo ficou demonstrado que não era assim. O Código é um instrumento de pacificação das relações de consumo, de modo que a partir da edição dele, o próprio fornecedor procurou cumprir aquelas determinações e com isso afastar a maioria das demandas. Então, por isso é importante que o consumidor reclame, para que a gente possa averiguar se ele efetivamente tem razão, porque às vezes não tem, mas é preciso reclamar para que nós possamos averiguar se ele tem razão e, em tendo razão, os órgãos procuram pacificar essa relação de consumo. O senhor falou uma coisa interessante, os empresários a princípio ficaram temerosos de que fossem alvo de todo tipo de reclamação, mas em contrapartida eles procuraram se adequar a essa nova realidade. Hoje a reclamação pode até não ter razão de existir por conta da mudança de comportamento dos empresariados. É verdade. O próprio Código, ele é sábio quando ele criou mecanismos que ele chama de autocomposição de conflitos. Um exemplo, esses canais diretos entre o consumidor e a empresa. SOS, 0800. Saque, o famoso saque, toda empresa tem, né? Isso é algo fantástico, porque a empresa não tem nenhum interesse em ter sua marca atrelada a uma demanda de consumo. Então, eles procuram resolver, ainda que o consumidor não tenha totalmente razão, mas sempre é bom resolver para que o consumidor fique satisfeito e com isso se fidelize àquela marca e àquela empresa. Pois hoje isso é interessante, porque assim, a reclamação, mesmo quando ela não procede totalmente, eles procuram resolver, porque isso vai criar um bom nome para a empresa. É claro. Isso passa a ser um patrimônio da empresa também, e hoje todo mundo dá valor nisso. É verdade, nenhuma empresa vive sem sua clientela. E sua clientela satisfeita. Então, um cliente satisfeito, ele volta a consumir, ele volta a comprar. Eu não sei se o senhor faz uma coisa que normalmente todos os consumidores fazem, você é promotor, mas você é consumidor também, né? Por exemplo, antes de comprar, o senhor vai alguns sites que diz assim, reclame aqui para ver o nível de reclamação de alguma empresa que o senhor quer fazer uma compra? De vez em quando eu consulto, sobretudo quando eu recebo alguma reclamação, de consumidor, eu procuro checar o perfil daquela empresa. E isso funciona. Isso funciona. E eu sempre recomendo que o consumidor, antes de efetuar, não apenas compras por internet, mas compras de um modo geral em
empresas que ele não conhece, que ele procure consultar esses sites. Isso evita muito problema. É verdade. Se a gente se cercar de cuidados, a gente vai ter menos problemas. É verdade. Menos problemas. Isso a gente está falando de compras da internet, que a gente ainda vai falar um pouquinho depois. Mas mesmo nas compras presenciais, por exemplo, a troca de produtos. As empresas não são, as lojas, vamos falar nas lojas, as lojas não são obrigadas a trocar produtos que não tenham defeito só porque o consumidor não gostou. Elas não são, né? A gente pensa às vezes verdade, que a gente já tem tanto direito que a gente pensa que pode trocar em qualquer situação, mas não pode. Mas tem alguma loja hoje que, por exemplo, se recusa a fazer esse tipo de serviço? Olha, Elda, você disse bem, o não gostar não tem proteção da lei. Então, se eu não gostei do que comprei, eu tenho que arcar com a escolha. Mas todas as vezes que um produto tiver um vício, né, popularmente se chama de defeito, mas tecnicamente é coisa diferente. Mas se tem um vício, esse produto deve ser trocado. Não importa se se trata de produtos e roupas íntimas, como eu vejo em algumas lojas. Ah, mas não é proibido, não? Não. Quem comprar peças íntimas e verificar que ela tem algum vício, isso deve ser trocado. Não que ele não tenha gostado, ficou apertado, ficou folgado, quanto a isso não há o que reclamar. Mas se houver um vício, veio descosturado, veio manchado, né? Isso o consumidor tem o direito de trocar. Mesmo que seja uma calcinha? Mesmo que seja uma calcinha ou uma cueca. Entendeu? Então, nós fizemos um trabalho na promotoria, nas grandes lojas aqui, para informar o óbvio. Olha, qualquer produto que tenha um vício, que tenha um defeito, como popularmente se chama, deve ser trocado. Porque às vezes você não percebe no ato da compra um defeitozinho, você está ali empolgado com a compra, na hora da compra a gente se empolga mesmo, né? E essas lojas, elas não permitem, aí sim, para a sua segurança, que você prove peças íntimas. Agora, se eu chego em casa e percebo que há uma falha qualquer, eu tenho que trocar. Ok, então sobre isso nós vamos falar no próximo bloco. Vou fazer um rápido intervalinho aqui, daqui a pouco a gente volta para continuar falando sobre o Código de Defesa do Consumidor. É um minutinho só, eu volto já já. Já estamos de volta para continuar falando aqui sobre os direitos do consumidor e o código que completa 30 anos amanhã. E a gente estava falando nessa questão de troca. Troca é uma coisa... Peças íntimas a gente falou que é mesmo uma coisa complicada, normalmente as lojas não aceitam. Mas já foi esclarecido que se tiver um defeitinho, a gente vai lá e troca. Bazar, promoção, essas coisas. Sempre que a gente compra, a vendedora diz logo assim, olha, essa peça aí é da promoção, não tem troca. Nesses casos, quais são as regras? Bom, eu torno a frisar, só o não gostar impede a troca, né? A não ser naqueles casos de presente em que quem compra o presente já deixa pactuado. Se o presenteado não gostar, ele pode trocar. Se isso ficou acertado, não há problema. Fora dessa opção, a troca seria mera liberalidade. Agora, não interessa a forma como se deu a compra, ou seja, bazar, promoção, liquidação, queimão. Se tiver vício, tem que ser trocado. Qualquer nome que tiver. A menos que a peça esteja sendo comercializada, né, com um pequeno defeito. O que é um pequeno defeito? Uma roupa que falta um botão, uma roupa que tem uma costura, que falta uma costura, alguma coisa. Então o consumidor compra sabendo desse vício. Sim. E desse vício ele não pode reclamar. Mas algo que inutilize o produto, por exemplo, eu vou vender uma geladeira onde eu digo que é um pequeno defeito e a geladeira não refrigera. Isso não é um pequeno defeito. Tá? Mas, fora isso, se é promoção, bazar, etc., tudo deve ser trocado se houver um vício de qualidade ou de quantidade. Deixa eu ver se eu entendi. Por exemplo, aqui a gente tinha uma loja na cidade, ainda tem uma loja, que ela comercializava eletrodomésticos com pequenos defeitos. Estava lá dito isso, né? Pequenos defeitos. Uma geladeira amassada num pedacinho, um micro-ondas que está descascando, essa coisa toda. Quer dizer,
Mesmo nesses casos em que está explicitado que aquela peça tem algum defeito, se você chegar em casa e constatar que o defeito não é só aquele, Sim. aí você pode trocar. Claro, Isso. É verdade, um micro-ondas que não aquece, isso não é pequeno defeito. Isso muda, essa anomalia muda a natureza da coisa. Então, um amassado, um risco, uma trinca, isso é o pequeno defeito que a legislação aceita. E que já estava explicitado na hora da compra. Na verdade, o que a lei quer é o seguinte, que o consumidor não seja enganado. Então, se ele for enganado, ele tem o direito de desfazer o negócio. Entendi. Agora, compras pela internet. Esse é uma área um pouco mais complicada ou já está tão liberado quanto todo mundo já sabe seus direitos, tanto quanto na presencial? Olha, o consumidor, quando vai comprar, ele, na maioria das vezes, ele perde os freios inibitórios. Ele quer comprar. E nesse afã de comprar, seja na internet, seja na loja física, ele acaba abrindo a guarda e aí costuma sofrer os danos. Mas tem melhorado, tem melhorado. O problema da internet é que muitas das vezes você tem dificuldade, ou às vezes é até impossível, chegar fisicamente em quem vendeu. É verdade, né? Sim. Então a lei dá outras soluções para isso, mas se o consumidor que compra na internet tiver aqueles cuidados básicos de checar se a loja virtual tem uma boa aceitação, uma boa cotação, se o site é seguro, ele não deve ter problema. Entendi. Mas mesmo assim, vamos complicar um pouquinho a coisa que ficou muito fácil. Mesmo assim, eu compro, vi que tem uma loja, inclusive ela tem uma presencial, mas pela internet é mais vantajosa, aquela coisa toda. Eu compro pela internet. Se ela chegar com defeito, se por qualquer motivo ela não está dentro dos padrões, tem loja até que diz que você pode devolver sem justificativa. A gente pode, nesse caso, devolver sem justificativa? Você tem 7 dias para devolver sem justificativa? Isso é uma política de marketing, é uma liberalidade, essa devolução sem justificativa. Aí cabe o não gostar. Se a loja diz, olha, se você não gostar, eu aceito. É uma liberalidade. Abriu essa possibilidade. Mas qualquer outro defeito eu posso reclamar e posso ser ressarcida. Por exemplo, como uma geladeira. Vamos pegar um produto grande. Eu compro uma geladeira. Ela chega aqui, não é que eu não gostei, mas ela não está exatamente do jeito que eu imaginei que ela era ou como ela foi oferecida no site. Nesse caso, mesmo se a loja botar qualquer dificuldade, eu posso fazer a troca. Sim, todas as vezes que houver uma desconformidade entre aquilo que eu olho no site e aquilo que eu recebo, eu posso não apenas trocar, mas eu posso desfazer o negócio. Se essa compra foi feita numa loja virtual, o consumidor terá 7 dias para manifestar esse interesse, né, de não querer mais aquele negócio. Mas se ele quiser a troca, e ele comprou numa loja virtual, mas tem a loja física na sua cidade, ele pode recorrer à loja física. Não há, do ponto de vista legal, nenhuma distinção entre uma loja virtual e a loja física do mesmo grupo. Ambas são inteiramente responsáveis por aquilo que elas entregaram ao consumidor. Entendi. Mas para isso o consumidor também precisa ter bom senso, né? A gente precisa se cercar de cuidados. O que o senhor diria que é o cuidado na hora de fazer uma compra na internet? Bom, primeiro, na linguagem moderna, printar o site. O consumidor tem que se munir de provas. Então, se ele tem lá um produto daquelas características, oferecido dentro daquelas condições, ele printa aquilo, ele tira uma foto e tudo que disser respeito a essa negociação, ele deve imprimir, porque se ele precisar efetuar a prova numa eventual reclamação, ele tem essas coisas, né, esse material. Porque a gente sabe que na internet o que está agora não está no minuto seguinte. Pois é, esse é que é o problema, então, é verdade. É importante que ele se cerque desses cuidados. Ok, então nós vamos continuar falando desses cuidados no próximo bloco. De novo eu vou fazer um rápido intervalinho e volto já para a gente continuar a nossa conversa.
volta aqui já para o nosso último bloco de conversa sobre direitos do consumidor e a conscientização desse consumidor. Como a gente estava falando, até pela internet hoje, a gente tem todas essas facilidades, tanto de comprar quanto de reclamar. Isso significa o quê, doutor Carlos Augusto? Um avanço nessa conscientização. O que amadureceu mais? A relação de consumo, a conscientização do consumidor? O que evoluiu nesse período? A relação de consumo, ela é dinâmica. Ela muda aí constantemente em razão da evolução da sociedade. Então, evoluíram os consumidores porque passaram a conhecer seus direitos, passaram a ter canais e órgãos onde eles podem reclamar, e mudaram também os fornecedores. Hoje é visível o interesse dos fornecedores em melhor atender sua clientela, em evitar que aquilo que ele coloca no mercado de consumo retorne com um grau de insatisfação. Então isso é fruto de uma legislação moderna, apesar dos 29 anos, né, que penetra em todas as áreas da relação de consumo, e eu digo isso porque às vezes a gente ouve críticas como se o CDC não estivesse preparado para a venda na internet. O CDC, ele se aplica a qualquer relação de consumo, seja internet, seja presencial. Então isso faz com que nós tenhamos um mercado de consumo melhor. É evidente que temos problemas, claro, mas esses problemas serão enfrentados na medida em que eles irão surgindo. E a gente falou aqui em relação de consumo e falamos muito só de produtos, mas isso não se aplica só a produtos, isso se aplica a serviço, a produto, a qualquer tipo de relação de consumo. A produtos e serviços, né? E às vezes os serviços, porque estão mais próximos da atividade humana, da presença do homem, são os que mais apresentam problemas. Serviços de cabeleireiro, serviços de saúde, serviços de escolas, né? Serviços de transporte, telefonia. Então, serviços, eles tendem a serem mais problemáticos, porque estão com a presença humana ali muito mais próxima na sua execução do que os produtos. O que dá mais trabalho hoje, em termos de serviço? Telefonia. Ainda? Telefonia, pelo grande número de usuários, pela falta de controle governamental sobre as empresas, não é? Isso demanda muito problema. Olha, mas eu acho que desde que eu comecei a fazer matéria sobre defesa do consumidor, a telefonia já ocupava esse lugar de honra. Já estava no ranking e continua. Continua, tá? Né? Saúde também? Saúde é outra coisa. Planos de saúde. Planos de saúde, não é minha saúde, planos de saúde. Eu costumo dizer, ao longo desses meus quase 20 anos na promotoria, que todo plano é bom quando o exame é barato. Se o usuário vai fazer um exame caro, não há plano de saúde que se orgulhe um do outro. Podem ter certeza. Se o exame é barato, todos os planos funcionam, que é uma maravilha. Então, eles também estão sempre no ranking das reclamações. Aí a gente reclama do serviço, reclama do preço, reclama de tudo, né? O consumidor reclama de tudo, e quase sempre nesse caso a gente tem razão. Por que a gente, apesar do Código de Defesa, a gente ainda precisa recorrer à justiça para que determinadas garantias sejam mesmo cumpridas? Existem várias razões, né? Uma é que o brasileiro, culturalmente, ele não acredita e ele não tem o hábito das composições extrajudiciais. Então, a gente, quando se sente ofendido, quer pinicar o outro lado. E, para isso, usa a justiça. Não, ele vai ver o que eu vou fazer. E aí, judicializa. Né? Um outro viés é que muitas empresas, né, e aí aquelas, como eu digo, nem sempre tão boas com o consumidor, preferem levar a questão adiante para ver se ganha o consumidor no cansaço. Então, se sabe, historicamente, que a justiça costuma ser lenta, diz, pode reclamar, reclama. Ou seja, contando que, com amorosidade, às vezes o consumidor acaba até esquecendo. Só que o judiciário hoje também se modernizou e as coisas não caminham tão lentamente como as empresas pensam. Hoje então é melhor conciliar. Com toda certeza. Hoje a gente já tem as câmaras de conciliação, essas rodadas de conversa que facilitaram muito também esse choque entre consumidor e fornecedor, né? E o próprio consumidor já vê o seguinte, olha, entre eu demandar, leva aqui 1, 2, 3 anos, eu vou fazer um bom acordo, porque eu obtenho a minha satisfação e acabo com esse problema. E a empresa pensa a mesma coisa, então essa coincidência de pensamentos facilita muito essa relação. Uma análise desses 29 anos, assim, bem rapidinho, como o senhor faria? Eu diria que a lei é sucesso.
é daquelas leis que vieram para pegar, para valer, como se diz, e que a situação na relação de consumo mudou radicalmente e é impensável hoje o consumidor e a sociedade viver à margem do Código do Consumidor. Pois é, então que venham mais dias do consumidor, que venham mais conscientização, que venha mais código. Se for para melhorar as relações, é sempre bem-vindo. É verdade. Eu que parabenizo o consumidor e que ele fique atento sempre quando for adquirir qualquer coisa e que reclame. E que, na dúvida, procure a promotoria. Pois é, hoje a gente tem tantos órgãos de defesa do consumidor, né, que a gente só não reclama se a gente não quiser, né? É verdade. Se não tiver motivo também não precisa reclamar, gente. Não é porque pode reclamar que a gente vai sair reclamando por tudo, não. Mas se tiver direito, se acha que está sendo lesado, reclame sim. Tem o PROCON, tem as promotorias, tem conselho, tem tudo, tem defensoria, tem muitos órgãos em que a gente pode ir atrás da garantia dos nossos direitos e eles vão ser garantidos sim. Se a gente reclamar, eles vão ser garantidos sim. Isso provoca mudança em todo o mercado, né? Que vem beneficiar todo mundo de volta. É verdade. Carlos Augusto Oliveira, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Volte sempre, você é sempre bem-vindo. Obrigado e a promotoria está à disposição do programa e dos consumidores. Com toda certeza, muito obrigada. Bom dia para você também. Sabe, essa conversa fica toda à sua disposição aqui no nosso site, é só acessar as nossas páginas nas redes sociais, que todo esse conteúdo fica lá para você. Mas todos os dias eu estou aqui esperando você às 8h30 da manhã, todos os dias. Tchau!